Olá, o programa Extra Classe de hoje debate os 30 anos da anistia no Brasil. Isso, eu acho que é o momento da gente enfrentar a nossa história de frente e começar a resolver essas questões. O Extra Classe está começando agora. Anos após a Lei da Anistia, assinada em 28 de agosto de 1979, as marcas da repressão e a luta pela democracia continuam. No Brasil, o processo de reparação às vítimas do regime militar ainda não terminou. Muitos acontecimentos permanecem desconhecidos e grande parte dos arquivos da ditadura ainda estão inacessíveis. Os exilados perderam quase tudo, enquanto aqueles que praticaram atos de tortura ainda não foram condenados. As violações dos direitos humanos praticados em nossa história recente e os 30 anos da Lei da Anistia no Brasil estarão em debate no programa de hoje. E nosso entrevistado do programa Extra Classe é José Luiz Quadros, doutor em Direito, professor da PUC Minas e da UFMG e membro da Sociedade Ciência e Democracia. Olá, professor, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Professor, qual que é o saldo político desses 30 anos da Lei da Anistia? Bom, foi uma lei, sem dúvida, muito importante, né, no momento de pressão interna e internacional pela redemocratização do Brasil, né, e onde a gente teve um aspecto, né, interessante, porque a nossa transição foi a transição para a democracia foi uma transição acordada, né? Ela foi cheia de panos quentes, muitas questões não foram discutidas e agora, né, depois de 30 anos, a gente ainda está discutindo e voltamos a discutir, por exemplo, entre outras coisas, a necessidade de se punir os torturadores. Né? Se a gente comparar com o que acontece no resto da América Latina e no mundo, né, o caso da Argentina, por exemplo, onde já há punições, né, e condenações já há muito tempo dos envolvidos com os regimes ditatoriais, o caso do Chile, que teve uma ditadura também feroz, horrorosa, né, e agora se começa a discutir já um procedimento mais avançado. A Espanha, né, volta a discutir suas questões, especialmente agora no governo do José Luiz Zapatero. Enfim, a gente vê o mundo todo passando a limpo sua história, o que é necessário, mas o Brasil ainda, né, fica ali colocando panos quentes. Eu acho que é o momento da gente enfrentar a nossa história de frente e começar a resolver essas questões. Agora, professor, por que o país não conseguiu enfrentar esse debate logo após o fim do regime militar? Como eu disse, o nosso processo de transição, ele foi um processo muito acordado, ele foi um processo pacífico, mas ao mesmo tempo mais do que pacífico. Ele foi esse processo mesmo que encobriu muita coisa, que não encarou de frente os sérios problemas da época da ditadura. Para gente ter uma ideia, por exemplo, entre esse processo de transição, né, vinha da ARENA, da Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da ditadura militar, e tinha como opositor o MDB. Né? Da ARENA saem, por exemplo, partidos como o PDS, o PFL, né, o PP, muitos desses políticos ali que estavam no regime ditatorial, entre eles, lembrar o Sarney, né? O Sarney foi governador no Maranhão na época da ditadura, né? O Sarney era um cara de confiança da ditadura, que depois ele entra ali naquela onda, passa para o PFL, para o MDB, né? Muitos vão para esses outros partidos, Aureliano Chaves aqui, que também era um cara da ditadura, foi para o PFL na época. Então, aquelas pessoas que eram da ditadura, de repente viraram democratas, né? Diante da opinião pública. Então foi um processo assim, muito acordado, muito combinado, sem enfrentar de frente as questões, talvez um dos marcos da nossa história. Né? A gente pode dizer, eu costumo brincar, obviamente que essas generalizações são sempre muito perigosas, mas nós somos assim um país dos panos quentes. A gente pegar desde a nossa independência, né? O pai virou para o filho e falou, olha, você fica aí com o Brasil que eu vou garantir Portugal para nós. Depois da nossa república também, pegaram o Marechal já velhinho, empurraram ele no cavalo, ele levantou o livrinho lá, agora é república. Né? A nossa Revolução de 30, que não foi bem uma revolução, mas um acordão ali entre industriais e latifundiários. Então nós somos um país de acomodações. Né, o que mostra muito esse marco da nossa história, não que a gente não tenha tido movimentos sociais importantes, tentativas de rupturas importantes, movimentos sociais no século XIX, no século XX, mas o marco principal dessa nossa história, principalmente a história oficial, é uma história assim, de muitos panos quentes. Marca uma das nossas características e talvez esteja na hora de a gente começar a mudar um pouquinho isso. Você acha que o fato do Brasil não ter tido eleições diretas logo após o fim do regime pode ter contribuído também para isso?
Sem dúvida, eu acho que aquele momento era um momento importante, aparecia uma candidatura que realmente era uma candidatura opositora, alternativa, eles morriam de medo do Leonel Brizola. Talvez se houvesse eleição naquele momento, seria eleito o Leonel Brizola, que representaria um governo nacionalista, né, com viés nacionalista, reformista, com reformas sociais importantes, etc. Mas ali, para evitar que o Brizola vencesse as eleições, fizeram aquele acordão, né, fizeram a eleição indireta, buscaram, né, o nosso queridíssimo Tancredo Neves, não estou aqui falando nenhuma crítica ao grande Tancredo Neves, mas que era um homem também de acordo, do consenso, né, que buscou aquele consenso, buscou um vice, que era um homem da ditadura, que era o Sarney. Então, isso, sem dúvida, né, se a gente tivesse uma mudança mais radical, se a gente tivesse tido a oportunidade de fazer essa transição, né, de um regime ditatorial para um regime democrático, mas de forma mais radical, passando a limpo a nossa história, né, as coisas seriam muito diferentes hoje. Né. Professor, eu vou convidá-lo para assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre o assunto. Após 30 anos da lei da anistia, os fatos que envolveram a tortura no Brasil ainda não foram devidamente esclarecidos. As famílias dos desaparecidos lutam para saber a verdade e exigem punição para os torturadores. O que está acontecendo é uma tentativa de esquecimento, tanto que o governo assumiu oficialmente a guerrilha, mas foi dessa forma como eu falei com vocês, e não identificam corpos, não contam a verdadeira história, começo, meio e fim, não contam como foram as condições de morte, quem matou, quem torturou. E isso é muito sério, essa impunidade, porque as coisas tendem a se repetir no país, como está se repetindo nas prisões com os nossos pobres marginalizados que estão sendo torturados a todo momento neste país, como a gente sabe. Não existe anistia para crimes de lesa humanidade, que é o caso da tortura, das mortes e dos desaparecimentos, levando em conta, inclusive, que desaparecimento é crime continuado. Esse crime não tem prescrição. A Ordem dos Advogados ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal questionando a anistia aos militares. O Ministério da Justiça apoia a iniciativa. No entanto, setores do Executivo e a Advocacia Geral da União são contra. Eu tenho esperança que a Suprema Corte Brasileira tenha o mesmo estatuto, né, universalista e digno que teve a Suprema Corte, né, argentina, e diga que a lei de anistia simplesmente não se aplica a quem torturou, porque tortura não é crime político. A conquista de uma lei que concedesse a anistia ampla, geral e irrestrita aos cidadãos que lutaram contra a ditadura foi uma grande vitória dos movimentos populares, entre eles os cartunistas e chargistas. O desenho foi uma forma de continuar vivo do ponto de vista político, porque eu havia sido militante do movimento estudantil na década de 60, 68 eu fui preso, 69 também, e depois de julgado, nós não tínhamos muito o que fazer, e a habilidade de desenhar me permitiu continuar inserido numa certa participação política. Talvez a campanha da anistia não tivesse tido a aceitação que teve se não fosse o Enfio ter criado na Isto É, na Cartas da Mãe, quer dizer, criado não, ele traduziu uma realidade quando começou a falar do Betinho, o famoso irmão do Enfio. E o Brasil, naquela época, não sabia que existiam cerca de 10 mil exilados. A população ficou sabendo que havia isso através das Cartas da Mãe. O Enfio falar do Betinho, falar Dona Maria, o seu filho Betinho, né, que virou irmão do Enfio, virou música. Isso criou, a opinião pública se comoveu, porque de repente o exilado passou a ter uma cara. Repensar a lei da anistia e refletir o legado que os anos de ditadura militar e suas práticas deixaram para o presente é dever histórico e compromisso com a democracia